Abra essa porta aí, João Paulo, para ver se sai mais o eco. A gente está falando sobre a comunhão com Deus, falamos um pouco sobre a comunhão da igreja, não foi? Eu me lembro que eu frisei um pouco da importância da gente manter uma comunhão com os irmãos, com a igreja e a comunhão com Deus. E uma das formas... E esses dois versículos que eu vou ler rapidamente, só para trazer um entendimento, é a respeito daquilo que Deus quer de nós, ouvir a gente, e a gente vai entrar um pouco a respeito da oração, porque a oração é uma forma de uma comunhão com Deus e de relacionamento. Quanto a oração, ela é importante para a nossa vida. Pode colocar aí, Jeremias 29, 12. Jeremias 33, 3, correto, Está na NVI. Sempre coloco na NVI. Se eu pedir para mudar, vamos ler junto? Clame a mim, todo mundo pode ler. Clame a mim e eu responderei. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Quer dizer, todo o tempo Deus vai nos convidando para manter esse relacionamento. Ele sempre vai estar com os ouvidos abertos para nos ouvir. Amém? A gente conhece a Deus por meio da palavra de Deus. Hoje, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa está passando por uma crise dentro do casamento dela, um certo tipo de dificuldade, e ela disse assim, orientando essa pessoa que para ela permanecer firme com o Senhor, para ela não endurecer o coração, tal. E ela falou da dificuldade no casamento, que ia tomar essa posição, que ia se separar. Aí ela disse assim, mas ela amava a Deus e ia continuar firme com o Senhor. E eu disse assim, olha, se você ama tanto a Deus, então por que você vai se separar? Porque uma coisa é quando você tem uma separação, quando você não conhece a palavra, que depois você nasce de novo, é uma nova criatura. E outra coisa é você, conhecendo a palavra, você optar pela separação. Se você está optando pela separação, Deus abomina a separação. Deus não quer. Deus detesta, na verdade, a separação. E Deus não quer a separação. Então, como é que eu posso dizer? Eu amo a Deus, mas não estou me inclinando a obedecer aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Então, acima de tudo, acima dos sentimentos, acima de tudo, está a palavra de Deus. Existe uma posição na Bíblia que Deus nos dá uma legalidade para a gente separar quando há um certo tipo de traição. Existem outras situações também que a Bíblia nos dá a legalidade de separação. Quando um homem um incrédulo que está espancando a mulher, está batendo, coisa desse tipo, a gente não é obrigado a viver debaixo de um jugo de escravidão. Mas o caso dela é completamente diferente e ela está agindo pela emoção. Por mais que ela tenha seus motivos, tenha suas razões, mas ela está agindo errado. Então ela não está se inclinando para a palavra. Então a palavra de Deus é algo que a gente tem que se inclinar, independente dos sentimentos e das emoções. Então se a Bíblia diz que sempre Deus está nos convidando para manter esse relacionamento, a gente tem que crer naquilo que a Bíblia diz. Amém? E esse relacionamento com o Senhor, ele é mantido através das nossas orações. Vocês estão entendendo? Esses dois versículos que eu estou dando, Salmo 34, 15, acredito que deve falar também aqui, que está na apostila, não estou lembrado, pode colocar aí. Diz assim, os olhos do Senhor, vamos ler junto? Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos aos seus gritos e socorros. Acredito que alguma versão deve ter clamor aí, né? Então você observa que, mais uma vez, a Bíblia volta a dizer que o Senhor... Os olhos dele estão sobre nós. Amém? Sobre os justos. Seus ouvidos estão atentos aos seus gritos e socorros, ou clamores. Sempre Deus está atento para nós. Eu posso dizer que eu sou justo? Posso. Como é que eu posso dizer que eu sou justo se eu tenho falha? Todo mundo tem falha. Mas essa justiça que a gente tem é a justiça pelo meio do sangue de Cristo. Nós somos justificados por causa de Cristo. O sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus nos justifica. Entendeu? Agora, o sangue de Jesus ele vai ser em vão para uma pessoa que está optando viver no pecado. Se a pessoa optar viver, eu quero viver, eu decidi, eu escolhi viver no pecado, eu estou caminhando para a morte.
porque o pecado me conduzirá à morte. O sangue de Jesus não vai cobrir uma pessoa que optou viver no pecado. Vocês estão entendendo? O que é viver no pecado? Viver no pecado é uma decisão, uma escolha consciente, saber que aquela vida que ele tinha, aqueles procedimentos que ele vivia, de mentira, de engano, de vícios, de prostituição, sabia que aquilo era errado, saber que aquilo é errado, mas optar, não, eu quero essa vida, eu gosto disso. Então sabe, Deus abriu os olhos, ele sabe que é errado, mas ele escolhe. Se ele está escolhendo, ele está sendo julgado pela palavra de Deus, e o sangue que purifica os nossos pecados, que é o sangue de Jesus, não vai ter utilidade para a vida dessa pessoa. Mas se eu sou uma pessoa que reconheço que tem falhas, que aqui e acolá eu escorrego, que eu erro, mas eu estou me esforçando, para buscar esse caminho, para acertar, para me corrigir, né? Me julgar. Hoje é Santa Ceia, é um momento maravilhoso da gente se julgar. Se eu estou querendo isso, o sangue de Jesus será válido para me purificar de todo pecado. Aí isso me traz direito a herdar a salvação eterna. Quem está entendendo? Isso é que me traz o direito. Por isso que eu sempre digo, irmão, cubra sua mente com o sangue de Cristo. Isso é válido, isso acontece, isso é verdadeiro. Uma pessoa que está perturbada na mente, com ansiedade, preocupação, muitos pensamentos ruins, só combate. Eu digo isso porque eu já vivi isso. Só vai combater esses pensamentos quando você estiver declarando a sua mente coberta pelo sangue de Cristo. Faça isso. Se você está sendo perturbado na mente, comece um combate, declarando: minha mente é coberta pelo sangue de Jesus. Minha mente é coberta pelo sangue de Jesus. Eu não aceito esse pensamento, eu cubro a minha mente com o sangue de Jesus. Irmão, aquela ansiedade, que a ansiedade começa aqui, preocupação, tudo começa aqui. E aquilo vai ser dissipado, vai sair, a gente vai começar a aprender a adaptar a nossa vida diária, a viver cada dia, sem estar ansioso pelo amanhã, sem estar preocupado. O próprio Jesus não quer que a gente fique ansioso nem preocupado. Amém? Isso é uma coisa que atrapalha nosso relacionamento com Deus, a comunhão. Uma coisa que atrapalha. Se eu tenho uma vida plena em Deus, que quer me mover no Espírito, que quer aumentar a unção, operar sobre a unção, nos dons, né, e eu viver ansioso e preocupado, você acha que a unção vai aumentar? Não vai, vai ser um bloqueio para a unção operar sobre a minha vida. Então isso vale para todas as áreas na nossa vida. Então a gente tem que estar em paz, né, nos pensamentos também, para que a gente possa manter essa comunhão livre com Deus. Amém? Livre com Deus, para que nossas orações sejam ouvidas e sejam respondidas. Então a todo momento a Bíblia está nos instruindo, está nos dizendo que o Senhor está com seus ouvidos abertos ao nosso clamor, para que a gente possa manter essa comunhão. Existe também um versículo em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Oi. Pega o microfone. Cadê o microfone? E às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de outro também. Glória a Deus. Aqui, está aqui. Está aqui, ó. Acho que já está liberado o canal dele. Diga. Está baixa a gravação, viu, Salim? É impossível. Se ela viver, é impossível, né? Não tem como ter comunhão com Deus vivendo uma vida em prática do pecado. Mas também não significa que Deus o abandonou, que Deus virou as costas. Deus, ele é misericordioso, ele sempre vai ter uma oportunidade. Agora a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, eu estava dando a instrução para essa mesma pessoa e eu tinha orado a respeito dela, né? Eu tinha orado a respeito dessa pessoa. Senhor, por que essa pessoa está assim? O que é que está acontecendo? E eu me lembrei daquele livro que eu li, Igreja Triunfante. Eu me lembro que um rei cita de uma visão que ele teve com uma mulher que tinha um pontinho preto na cabeça. Quem lembra disso? Interessante, foi? Aquele pontinho preto desceu para o coração dela, porque aquele pontinho preto representava um mal agindo na cabeça dela. O demônio vinha e dizia assim: você é muito bonita. Ela era casada com um pastor.
Deus mostrou a ela por que ela estava selada, condenada para o inferno, e que o irmão Reg ia orar por ela. Mas aí Deus disse, não ore mais, porque ela está condenada ao inferno. Então, por que ela foi condenada ao inferno? Mesmo ela estando viva, ela já estava condenada, porque ela endureceu o coração dela, ela não queria mais ouvir. E o irmão Rei teve a visão, Jesus mostrava ela e via ela transparente, o pontinho preto, está lá naquele livro Igreja Triunfante, tem até o livro ali. E ele disse assim, aquele demônio estava sentado do lado dela, e aquele demônio ficava dizendo nos pensamentos dela, você é muito bonita, você tem um futuro muito promissor, você está perdendo tempo. Mas ela não combatia aquele pensamento, ela aceitava aquele pensamento em vez de repreender, em vez de neutralizar. E ela foi aceitando até que aquele pontinho preto desceu para o coração. E daquele momento desceu para o coração, Jesus disse ao irmão Reg, ela endureceu o coração. Chegou um ponto que um amigo do pastor foi lá, eu acho que era outro pastor, e essa mulher se encontrava num hotel com outro homem. E ele foi lá para tentar resgatar ela. Ela abriu a porta, começou a xingar o pastor, começou a dizer um monte de coisa com ele, disse palavrão com ele e disse palavrão com Jesus. Então foi ali que Jesus tinha dito a ele na visão, disse não ore mais por ela, porque ela está condenada ao inferno. Então ela optou ter aquela vida. Tem gente que opta ter aquela vida, mas não significa que já foi condenada ao inferno. Vai depender muito se o cara fechou o coração, né? Se ele tiver fechado o coração a ponto de assim, não querer mais saber do Senhor, ela vai cometer chama-se, a Bíblia fala sobre o pecado imperdoável. Quem já viu falar? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. E ela blasfemou, ela blasfemou com o Espírito Santo como? Fechando seu coração. Às vezes a blasfêmia com o Espírito Santo não é só falar. E às vezes tem alguém que pensa que eu blasfemei com o Espírito Santo. Às vezes a gente, por falta de entendimento no passado, pode ter dito alguma coisa contra o Espírito Santo e acha que blasfemou, mas não, aquilo foi uma inocência sua. Às vezes a pessoa sente, mas rapaz, se sentiu já é porque Deus já está trabalhando no coração. A blasfêmia dela do Espírito Santo foi ela resistir ao Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz assim, não endureça o vosso coração. Se você endurecer o coração, é o perigo. A mensagem que eu mandei para essa moça, eu até conversando com ela, eu disse, olha, ontem eu orei por você para que Deus me revelasse, porque sua cabeça virou. E virou mesmo. Aí Deus só veio no meu coração a mesma lembrança do livro da Igreja Triunfante. Aí eu disse, olha, se Deus permitiu eu mandar essa mensagem, eu não sei como está teu coração, mas se Deus permitiu, acredito que ainda é tempo. E uma das palavras que eu disse a ela foi, não endureça seu coração. Não endureça seu coração. Ou seja, não feche seu coração. Se você conhece o mundo espiritual, você provou dos dons espirituais, você sabe que o inferno é real, você já viu, você sabe que os espíritos malignos existem e você está fechando. Não feche seu coração. Daqui para frente é ela e Deus agora. Eu fiquei me perguntando, Senhor, eu devo mandar essa mensagem para ela, porque eu tenho cuidado de não ofender a pessoa. E de repente eu vi o apóstolo Paulo escrevendo cartas e direcionando a pessoas. Nessas cartas que Paulo escrevia, tinha muita correção. Tem uma instrução. 1 Coríntios, capítulo 14, capítulo 4. Vou abrir aqui rápido. Por isso que o discipulado ele fica comigo, ele fica extenso, né, comprido, porque sempre o Senhor vai me direcionando, aí eu tenho que obedecer essas direções. É no capítulo, deixa eu ver se é o capítulo 3. Eu acho que é o capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Deixa eu ver aqui, viu? 1 Coríntios. Fala da imoralidade na igreja. Paulo estava mandando uma carta direcionada para a igreja. Lá aquele povo daquela região de Corinto. Era a igreja que tinha lá estabelecida, né? Acredito que foi Paulo que estabeleceu essa igreja. Eu não me lembro mais o que foi. Que ele estava com a função apostólica.
ele enviava cartas. Paulo estabelecia um pastor lá, um presbítero, alguém lá para tomar conta, e ele ficava arrebanhando de longe e supervisionando, sempre visitava. E Paulo tinha uma autoridade apostólica. E Paulo disse assim, olha, vamos lá, versículo 1. Pode colocar. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Havia uma imoralidade dentro da igreja. Outra coisa, irmão, vocês que estão passando pelo discipulado. Pastor, é possível ter imoralidade dentro da igreja? É possível. Não se deve, mas é possível. Por quê? Por isso que você já tem que estar com os olhos abertos. Por quê? Porque aí o cara vai ficar escandalizado. Rapaz, dentro da igreja, sim. Eu tenho culpa? Tem não, a culpa é da pessoa. É ela que vai prestar conta com Deus. Às vezes até escondido, entendeu? Então, olha esse tipo de imoralidade era algo gravíssimo que estava acontecendo. Por toda parte se ouve imoralidade entre vocês. Imoralidade que não corre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. Quer dizer, um filho possuindo a madrasta. Assim? Patrícia é que sabe, né? Então ela estava possuindo, ele estava possuindo a mulher do pai. Um filho possuindo a mulher do pai. Olha que situação. Isso dentro da igreja. Está vendo? Aí disse, olha, Paulo disse assim, que não ocorre nem entre os pagãos. Ele disse, nem entre os pagãos está acontecendo, a ponto de alguém possuir a mulher do pai. Vamos lá, pula. Pula, Dave. Versículo 2. Feche e abra de novo. Aí, vamos lá. Quero que todo mundo leia, viu? E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém... Por quê? Para aí. Por que Paulo disse, vocês estão orgulhosos? Por que Paulo disse isso? Porque a igreja de Corinto era a igreja que mais operava os dons. Era oração em línguas, profecias. Olha como é. Era a igreja que talvez você fosse naquela igreja e visse aquele movimento de dons. É como se você viesse visitar aqui em Tapete o Verbo da Vida. Você visse aquele monte de movimento de dons espirituais. Não é? E a igreja se sentindo orgulhosa, mas nos bastidores estivesse acontecendo coisas erradas. Estão entendendo? Então, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheio de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. E Paulo ainda diz assim, expulsar da comunhão. Que comunhão? Da comunhão da igreja. Aquela pessoa que fez isso. Olha a autoridade apostólica, expulse. O cara está no meio de vocês, corrompendo a igreja, está tendo relação com a madrasta. E vocês então vêem não? Por isso que Paulo disse, um pouco de fermento leveda toda massa, estraga. Mas Paulo foi mais além. Olha o que ele diz, versículo 3. Vamos lá. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Vamos lá, pula. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, olha o que Paulo diz no versículo seguinte. Olha o que Paulo afirma. Vamos lá todo mundo, lê aqui, ó. Entreguem esse homem a Satanás. É forte, né? Paulo disse, entregue ele a Satanás. Estão entendendo por que às vezes a pessoa morre antes do tempo, porque o corpo dela foi entregue a Satanás. Aí Paulo, na autoridade apostólica, ele disse, pode entregar ele a Satanás. Entregue esse homem a Satanás. Aí diz assim, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor.
Então Paulo visualizou, o corpo dele vai ser destruído, Satanás vai tocar nele, ele vai morrer, mas antes dele morrer ele se arrepende e ele vai ser salvo. Então foi mais ou menos isso que ia acontecer. Então é possível acontecer de uma pessoa, né, cair num certo tipo de condenação desse, para que ainda Deus, de certa forma, alcance o espírito da pessoa. E é possível também a pessoa se fechar no coração e morrer e ir direto para o inferno. Já viva na terra, mas já está selada para o inferno. Mas eu creio que isso não vai acontecer com ninguém daqui, porque os olhos do entendimento estão sendo abertos. Amém? Diga glória a Deus. Vamos voltar para o assunto. Saímos um pouquinho, vamos lá. Hebreus 11:6. Coloque aí. Olha o que o Senhor diz a respeito da comunhão, né? Vamos lá, todo mundo lê em voz alta. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? É necessário eu crer, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o fato de eu manter essa comunhão, esse relacionamento com Deus, eu tenho que crer que Ele vai me recompensar pelo fato de eu buscar Ele. Isso é o meu relacionamento com Ele, é o seu relacionamento com o Senhor. Amém? Por isso que eu sempre tenho dito, nós não somos perfeitos, mas nós estamos caminhando para a perfeição. Quem está caminhando para a perfeição? Perfeição plena vai ser no céu. Amém? Outra coisa, o céu não é morada eterna não, viu? Céu é um período. Morada eterna é na nova terra. É um estudo que a gente tem, né, de escatologia. E entrando agora na questão de manter essa comunhão a respeito da necessidade da oração. E é uma coisa, irmão, que na terça-feira nós estamos falando sobre oração. Terça-feira agora eu não vou poder estar aqui por causa da aula, mas vai ter alguém ministrando para a gente. E para manter esse relacionamento, essa comunhão com Deus, eu tenho que entender a respeito da oração, a importância da oração. Como orar? Existem vários tipos de orações. Eu não vou frisar em todos os tipos de orações, porque não dá. Mas vai ter cursos de orações que eu vou estar dando, né? Em breve nós vamos estar frisando bem direitinho sobre isso. Eu vou ler aqui, ó. Poucas coisas são mais importantes na vida cristã do que a oração. Oração é ter comunhão com Deus, é estar ligado com Ele e é unir o céu na terra. Amém? Olha como tem poder. Abra aí Mateus 18:18. Em seguida, abra João 16:23. Mateus 18:18. Em seguida, João 16:23. Depois, Filipenses 4:6, para nós ir adiantando. Quem está aprendendo? Mateus 18:18. Vocês podem ir notando aí os versículos, viu? Estamos falando sobre a comunhão com Deus e com a igreja. Olha o que Mateus afirma. Você vê como a oração ela é importante. Digo-lhe a verdade. Volta o versículo 17, para eu ver o do versículo 17. Vamos analisar aqui o versículo anterior. Ver o que é que diz. Eu não boto esse mouse ali, David, esse outro mouse ali. Esse mouse desse computador. Não, pode colocar no versículo seguinte, o 18 mesmo. 18. Diz assim, ó: digo-lhe a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Amém? Está vendo que o céu e terra estão ligados? E essa ligação de céu e terra, ela vem por meio de quem? Deixa eu te perguntar. Por meio de quem é essa ligação? Essa conexão que eu posso ter com o céu? Por meio de Jesus. Essa conexão não é por meio de Maria, como muitos pensam. Não existe essa ligação com o céu por meio de Maria. Não é? A Bíblia diz lá em Timóteo que que Jesus é o nosso intermediário entre Deus e os homens. Lembram desse versículo? Procura aí
1 Timóteo 2,5. Vamos lá, rapidamente. 1 Timóteo 2,5. Raquel é o computador. Depois nós voltamos para esse versículo anterior. Vamos lá, todo mundo lê. Eu quero todo mundo lendo, viu? Já. E um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. Então a Bíblia, diga a minha Bíblia. Diga com gosto de gás. A minha Bíblia me diz que Jesus é o intermediário entre os céus e a terra. Amém? Então é ele que é o intermediário. Não é Maria, não é João, não é Pedro. Esse versículo é bom, irmão. Note ele aí, porque isso é bom para você evangelizar a sua família. É aí que você vai mostrar para a sua família. Com amor, com carinho, sem menosprezar a nossa irmã Maria, sem menosprezar os apóstolos, cada um tiver sua função. Sempre que você for evangelizar para alguém, mostrar, você diz, não, eu reconheço o que Deus, a utilidade de Maria, o instrumento que ela foi, a grandeza ela foi honrada, ela foi a bem-aventurada, eu amo ela está no céu com o Pai. Não precisa tocar na questão, porque Maria não ressuscitou. A gente sabe disso, a Bíblia fala que o único que ressuscitou foi Jesus. Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, com o corpo glorificado. Maria não ressuscitou, o corpo dela apodreceu na terra. O corpo de Jesus não apodreceu, essa é a diferença. Mas o Espírito de Maria está no céu. E a gente, como cristão, a gente tem que entender isso. Então não é obrigado eu tocar no assunto e dizer o corpo de Maria apodreceu, porque isso vai ofender o católico. Você não pode dizer isso. Amém? Você vai usar de sabedoria. Ela está com o Senhor. Ela foi uma grande mulher de Deus, sábia. O instrumento foi a escolhida do Senhor. Amém? Mas eu quero te dizer que a Bíblia, isso é você ensinando, mas eu quero te dizer que o que me dá ligação com o céu não é o nome dela. Porque a Bíblia diz que há só um Deus e um mediador, aquele que intermedia entre Deus e os homens é Jesus. Então quem me dá ligação com o céu e com o Pai é Jesus. Não pode ser ela. Ela não recebeu essa autorização, mas Jesus recebeu. A minha Bíblia diz isso e a sua Bíblia diz isso. Pega a Bíblia católica e lê esse mesmo versículo que está lá. Amém? Não é forte isso? Não é fácil de evangelizar, ganhar um católico para o Senhor? Agora, se você mexer na ferida, se você for lá meter o pau em Maria, eles vão ficar bravos com você. Não vai meter o pau nela não, até porque a gente não pode nem meter o pau nela. A gente tem que ter essa consciência, esse amor. A gente não pode estar chegando na casa dos outros falando mal das imagens de escultura, querendo tirar da parede a força. Por mais que a Bíblia condene essas práticas, eu tenho que ter sabedoria, né, para que eu possa alcançar essas pessoas, alcançar com a sabedoria que Deus nos deu. Volta para o versículo anterior sobre a oração, e a Bíblia diz assim, Mateus 18:18, digo-lhe a verdade que tudo que vocês ligar na terra, aí eu vou ligar por meio da oração no nome de Jesus, terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. É a oração da fé. Quando você ora com fé, você está ligando algo no céu. Amém? Deus está selando lá, está dizendo amém. Agora eu preciso que você creia. No versículo seguinte, ele reforça dizendo assim, ó, versículo 19. Coloca ali o versículo 19. Ele reforça dizendo assim, eu estou falando de comunhão com Deus através de oração. Também lhe digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Uma vez Daniel estava com um problema de hemorroida. E a gente fez uma oração de concordância. Vamos orar, Roberto? Peguei na mão dela, a gente orou essa oração, que ligar na terra, ligado no céu. Irmão, para a glória de Deus, ela foi curada instantaneamente. Porque a oração funciona. Sempre eu gosto de fazer essa oração. Pai, está aqui, a tua palavra diz. Eu mostro na Bíblia. Porque Deus gosta de nos ouvir. Ele gosta, e eu disse, está aqui, está escrito. Que ligar na terra, ligado no céu. Eu estou orando com fulano. Sempre eu digo, você crê junto comigo, você consegue crer no que eu estou crendo? Se ela disser, eu creio. No final você concorde. No final ela concorda. Se eu creio e ela crê, vai ser concordado no céu. E eu finalizo a oração no nome de Jesus e Jesus vai dar a resposta. Amém?
Essa aqui é a oração de concordância. Existem vários tipos de oração. Mas eu estou tocando um pouco no sentido aí de você saber essa importância de se manter a comunhão. Uma das coisas que Deus tem mais pedido é para que a gente interceder pelas pessoas. Interceda. Quer interceder é orar por todas as pessoas. Não é orar declarando sobre a vida das pessoas, pedindo em favor da vida das pessoas. Não é errado você pedir para que Deus abençoe as pessoas, principalmente aquela pessoa que te faz o mal. Amém? Não é errado você liberar bênção sobre a vida daquelas pessoas. Nós devemos praticar isso. Né? Nós estamos plantando e nós vamos colher. Então, outro versículo que diz assim, João 16, 23, coloca aí. Diz assim, ó, naquele dia, vamos ler junto todo mundo? Todo mundo, ó. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhe asseguro que meu Pai lhe dará tudo o que pedirem em meu nome. Diga assim, tudo que eu pedir, devo pedir no nome de Jesus, porque a minha Bíblia me diz para fazer assim. Versículo seguinte, 24. Diz assim, ó. Troque o mouse, Dave. Esse mouse não presta não. Bota esse mouse de cá, ó. Troca aí, Bruno, esse mouse. Mas esse mouse está ruim. Não estou dizendo que ele está ruim. Até agora, vamos lá, todo mundo. Até agora, nada me pediste em meu nome. Pedi e receberei, para que a vossa alegria se cumpra. Olha o que Jesus diz. Peça e receba, né? Para que essa alegria se cumpra. Sua alegria se cumpra. Então, a partir do momento, outra coisa que a gente tem que fazer na oração, quando pedir, tem que receber. Receba. Não é receber quando acontecer, não. Recebe-se antes de acontecer. Toma-se posse antes de acontecer. Amém? E Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim, ó. Todo mundo. Vamos lá. Coloca na RA, que tem a... Pronto, essa aí. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça apresente seus pedidos a Deus. Amém? Não pode se ter ansiedade para se manter essa comunhão, mesmo voltando a dizer aquilo que eu estava falando. Cubra sua mente com o sangue de Cristo. Não aceite nenhum tipo de ansiedade na sua cabeça. Não aceite. Amém? Não aceite preocupações, porque vai atrapalhar a sua comunhão com Deus. Não podemos andar. Diga, eu não posso andar. Diga com mais convicção, eu não posso andar ansioso. Diga, eu não vou andar ansioso. Amém? E ele nos instrui a orar, sempre estar em tudo com oração, mas em tudo pela oração, súplica, com ações de graça. Ações de graça. Sempre que você orar, dê graças. Renda graças. Às vezes a oração é mais rendendo graças. Pai, obrigado pela salvação da minha família. Pai, obrigado pela salvação da minha casa. Pai, obrigado pela provisão. Você já está orando e agradecendo ao mesmo tempo, né? Existe, quando você agradece, o mundo espiritual começa a se mover. Quando você agradece por uma coisa que não aconteceu, os anjos já começam a se mover para manifestar aquilo que você está agradecendo. Porque a oração de esse agradecimento, essa súplica, essa intercessão e o agradecimento é a sua fé em ação. É a sua fé, é o poder das suas palavras. É você chamar à existência aquilo que não é como se já fosse. Amém? Minhas orações são mais de agradecimento. Eu oro muito em línguas e oro muito agradecendo. Eu sempre estou orando pela igreja. Obrigado, Pai, pela igreja. Obrigado pelo suprimento da igreja. Obrigado pelo crescimento dos departamentos. Obrigado, tal. E começo a agradecer. Porque eu sei que quando eu estou agradecendo, eu estou chamando a existência aquilo que não existe. A materialização. Amém? Então é muito importante a gente entender isso, manter essa comunhão com Deus, através das nossas orações e nossas ações de graças. Tudo através do nome de Jesus. Amém? Outro versículo nós vamos ler, nós estamos lendo mais versículo hoje, Efésios capítulo 6, versículo 18, e Colossenses 2,7. Efésios 6, 18, Colossenses 2,7.
Nós vamos parar hoje aqui na questão da oração e domingo que vem nós vamos falar um pouco sobre o contato que a gente tem com Deus. Como é que a gente tem esse contato? Por meio de quê? A gente vai estar dando uma estudada. Eu acredito que domingo pode ser que a gente termine essa matéria, né? Vamos lá? Posso ler? Coloca aí, David. Com toda oração e súplica. Nessa versão ali, está na NVI, né? Diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões. Com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Interessante quando a Bíblia diz assim: orem no Espírito. Orem no Espírito. Está falando de quê? Oração em línguas. Amém? Quando você está orando em línguas, você está orando no Espírito. Por que a gente tem tanta fé na oração em línguas? Porque a oração em línguas, irmão, é uma oração, é a oração mais completa que se tem na face da terra. Porque é a oração correta. A oração perfeita. Né? É tanto que eu ia falar sobre oração em línguas, mas eu não vou falar porque eu não vou estar aqui. Mas quem vai ministrar vai falar sobre oração. Vai dar uma frisada sobre a oração em línguas. É a oração mais perfeita. Justamente. É uma ligação direta com Deus. É uma oração direta. O bom da oração em língua é porque é uma oração que não tem egoísmo. Porque quando você ora, a gente quando a gente está orando em português, às vezes a gente ora mais para a gente. A gente às vezes não quer interceder tanto pela vida das outras pessoas. Não é? Porque a gente só puxa a sardinha mais para o nosso lado, essa é a verdade. É difícil a gente gastar tempo orando por outra pessoa, mas na oração em língua não tem isso. Porque não é você que está no controle, é o Espírito Santo. Você está sendo usado por Ele. Existe uma oração dentro de você. Outra coisa, quem ora em língua é quem foi cheio do Espírito Santo. Uma vez que você é cheio do Espírito Santo, você vai sentir o desejo de orar em línguas. E vai vir um impulsionamento para você orar. Depois que você começa a orar, é você que mexe a língua, é você que mexe os lábios. Não é o Espírito Santo, é você. Ele te dá uma inspiração e você ora. Então, quando você ora em língua, não tem covardia na oração em línguas. Você está orando uma oração perfeita. Você está orando a necessidade. Eu sempre costumo dizer assim: orar em línguas vai te tornar a pessoa que Deus quer. É tanto que quanto mais você orar em línguas, você vai começar a ver quanto você tem defeito. Quanto mais você ora em língua, é como se você estivesse diante do espelho. Rapaz, olha como eu sou egoísta. Olha como eu misericórdia. Que às vezes a gente tem maldade dentro de nós e não percebe. Mas quando você está orando em língua, você vai chegar um momento que você vai estar orando tanto em língua. Por isso que a Bíblia diz orar em todo tempo, toda ocasião. Só existe uma forma de eu estar orando em todo tempo. É orando em língua. Porque orando em língua você ora baixinho. Todo tempo você está lá, você pode estar ali, ó. Você pode viajar orando em línguas. Você pode estar deitado, estou cansado. Me acordei de madrugada, estou cansado, Senhor. Mas você pode ficar na sua cama orando sem incomodar ninguém. E você está orando. Sua mente não está entendendo, mas é uma ligação, é uma conexão, é uma arma poderosa que o Senhor nos deu. Então, a oração em língua ela não pode ser menosprezada. Não pode, a gente tem que estar atento a isso. Está entendendo? E Deus ele é tão bom que às vezes a pessoa fica, oh meu Deus, eu não sei se eu posso orar, se eu não posso. Se você começar pela fé, o batismo vai chegar sobre você. De repente você vai começar a ver algo diferente na sua vida. Eu tiro pelo testemunho do pastor Célio, que eu sempre gosto de contar nessa igreja. Pastor Célio ele é pastor presidente do Ministério Sal da Terra.
E ele ouviu falar sobre oração em língua, foi buscar o batismo do Espírito Santo. Ele disse, pastor, ore por mim que eu quero o batismo do Espírito Santo. O pastor botou a mão na cabeça dele e disse, ore em línguas. Aí ele ficou sem saber o que fazer na hora. Ele disse, ore em línguas, rapaz. Deus já lhe batizou, ore em línguas. Parece que chegou até a dizer dessa forma. Aí ele disse, aí ele foi lá por um impulso lá e fez. Ele não orou nem em língua, na verdade. Ele fez lá. Mas aquela fé dele suou diferente lá em Deus. Chegou diferente. Ele não sabia. Na verdade, a oração em língua ninguém sabe. É algo que você coloca para fora. E ele começou, ele disse, rapaz, ele pegou com tanta fé aquilo. Abre lá em 1 Coríntios 14, deixa aberto lá no versículo 2, sem colocar na tela. Ele pegou com tanta fé aquela oração. Foi tanta fé, que ele disse que para ele sobreviver, ele tinha que caminhar para um rio que era bastante distante. Ele era lá na Amazônia, morava na Amazônia. E ele não tinha estudo. Quem ensinou ele a ler foi o Espírito Santo. Se eu não me engano, foi o Espírito Santo. Ele tinha que caminhar 3 horas para ir pescar para poder trazer o alimento para casa. Era 3 horas para ir, 3 horas para vir. Então ele caminhava 3 horas orando em língua e voltava 3 horas orando em línguas. Ele disse que em alguns momentos se distraía e não orava. Mas sempre era assim. E ele, quando ele ia pescar, ele disse que era difícil pegar um peixe. Mas ele chegava lá no rio e ficava lá. Lá, e os peixes, peixe chegando. Deus já estava respondendo às orações dele. E ele disse que foi orando, e ele parecia um doido, porque não tinha muito entendimento, não tinha quem ensinasse. Passava no meio da rua, ele não sabia nem orar baixo, ele ficava lá, e o povo olhando, se esse cabo é doido, pensava, né? Mas ele disse que o cara passou de bicicleta, tomou um tombo lá e quebrou a perna, o osso ficou meio exposto. E ele veio aquele impulsionamento para ir lá, e ele foi lá, botou a mão e disse, em nome de Jesus, seja curado. E na hora o osso voltou para o lugar. E Deus começou a operar na vida dele, e hoje o ministério dele está crescendo e alcançando nações. Tudo isso um cara que não sabe ler, porque ele agarrou com fé a questão da oração em línguas. E começou a vir outros tipos de linguagem diferente. A Bíblia nos diz isso, então a gente tem que crer. Olha o 1 Coríntios 14, 2. Vocês vão me ouvir muito falando sobre oração em língua nessa igreja. Olha, o que eu mais gosto de falar é oração em línguas. Às vezes eu passo um período sem frisar muito, porque uma igreja não se vive só de falar de oração em língua, tem que falar outras coisas. Mas a oração em língua é o que nos sustenta, é o que me sustenta até hoje para eu permanecer diante de tanta pancada, de tanta coisa que acontece, é a oração em língua. Se não fosse a oração em língua, eu não estaria aqui. Na verdade, eu não estava nem vivo. Amém? Olha, pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende, em espírito fala mistério. Quando você fala em língua, você está falando mistérios com Deus em espírito. Interessante quando... Olha, o que eu fazia muito no começo, eu fazia muito isso. Porque quando você está orando em língua, o diabo ele é artista. Ele chega junto, ele vai e diz assim, rapaz, isso não funciona. Rapaz, estás imitando fulano, estás ficando doido. Vai vir muito essas coisas para você. Mas eu costumava ler o versículo, ou recitar o versículo, para o diabo ouvir. Eu dizia, a minha Bíblia diz. A minha Bíblia está escrito. Eu dizia assim, está escrito. Né? Mas você pode dizer, a minha Bíblia diz. Eu dizia, está escrito. A Bíblia diz, ou então eu dizia, a Bíblia diz, quem fala em língua não fala com homem, fala mistérios com Deus. Ninguém entende, em espírito fala mistérios com o Senhor. Então eu vou orar em língua, mistérios com Deus, em nome de Jesus. Eu vou orar em línguas. Então, diante de todas as dificuldades, adversidade, não tem para onde me refugiar. O que é que eu vou fazer? Eu vou orar em línguas. Eu não tenho outra saída. Às vezes eu não sei nem orar. Às vezes eu não sei nem pedir corretamente. Quantas vezes a pessoa me pede uma oração, eu vou orar o quê? Eu vou dizer o quê? Não é fácil. Aí Deus nos dá essa ferramenta tão poderosa e muitas pessoas estão negligenciando. Não negligencie, irmão.
Seja corajoso. Venha para um culto. Se você quer uma coisa assim, venha para um culto. No dia que eu estiver ministrando aqui, ou então na sua casa, quantas pessoas não... Valéria lá de Afogado foi batizado com o Espírito Santo ouvindo uma ministração minha. Teve um cara em São Paulo que mandou mensagem lá, não sei se foi no YouTube, foi no WhatsApp, pastor, quero lhe dizer que eu fui batizado ouvindo uma pregação sua. Só ouvindo. Gerou tanta fé no coração que eles começaram a falar em línguas. A oração em línguas é a demonstração que você foi batizado no Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo é um enchimento pleno de Deus em você. Deus lhe encheu tanto que você transbordou. Sua fé transbordou e você creu tanto que você começou. E você colocou fé nisso. E funciona, irmão. Funciona, eu estou dizendo que funciona porque funciona. Quantas vezes demônio se manifesta e ninguém expulsa demônio orando em línguas, expulsa demônio no nome de Jesus. Mas quantas vezes o demônio manifesta e vem uma inspiração para eu dar uma rajada em línguas, e quando eu dou uma rajada em língua, o demônio começa a se estremecer. Isso é normal? Isso ele está sendo queimado. Né? Algumas palavras estão incomodando ele ali. Não sei o que é, mas alguma coisa está incomodando. Quantas vezes demônio se manifestava lá na Filadélfia, na época, e eu não conseguia ter o controle sobre aquele demônio, e eu começava, e o demônio começava e se submetia. Era o escape que eu achava. Aí eu expulsava no nome de Jesus. Então eu não vou crer num tipo de oração tão poderoso desse, que muda a minha vida, que muda, que transforma, que me mostra meus defeitos, está me mostrando meus defeitos. Quanto mais eu oro, mais sensível. Quer uma prova? Passe meia hora orando em línguas, em casa, ou 10 minutos, ou 15, antes de você ler a Bíblia. Meia hora, ou 20 minutos, ou 10, não sei. Passa 10 minutos. Abra sua Bíblia e comece a ler ela. No outro dia, leia sem orar em línguas. Sem orar em língua e veja a diferença. Quando você ora em língua, gasta um tempo que você lê a Bíblia, ela se torna mais viva para você. Aí você perguntar por quê? Não sei. Mas parece que a escama cai. E tudo que eu estou contando é experiências que eu tenho. Fazer o quê? Futuro. A oração em língua, quando você ora em línguas, você está preparando o seu futuro. Está preparando o seu futuro. Muitas coisas que eu estou usufruindo hoje foi algo que eu preparei durante o passado através da oração em línguas. E o versículo 4 diz assim, a gente vai fechar com esse versículo. Aqui eu estou pincelando um pouquinho, mas lá na frente tem uma matéria que vai falar sobre a oração, vou dar mais uma pincelada. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Então, quando eu falo em línguas, diga comigo, quando eu falo em línguas, eu estou me edificando, fortalecendo, me estruturando. Então, não posso negligenciar. São essas ferramentas poderosas em Deus, né, que eu tenho que perseverar. E muitas vezes, irmão, coloco Colossenses 2,7, muitas vezes para a gente finalizar, quando você está orando em línguas, você está intercedendo também por vida de pessoas, até parentes, pessoas próximas a você. Nesse livro, eu não sei se tem lá ali, tem um livro que é um dos livros que eu mais gosto de Kenneth Hagin, é Língua Depois do Dia de Pentecostes. Esse livro ele é extraordinário, ele é completo. Ele cita muitos trechos de pessoas. Não está tendo não, ele ali não, no momento. Tem? Ele cita muitos trechos. Tem lá aqui, ó. R$50. Quem quiser levar, eu dou R$10 de desconto. Aproveite. Pronto, está comprado. Pronto, já é dele. Aí, ganhou 10 de desconto. Ele cita nesse livro aqui, ó, situações, por exemplo, ele cita de uma missionária que estava em um lugar passando por um perigo de morte lá.
ou era um missionário, parece que era um missionário. E tinha outra pessoa que ficava nas bases. De repente, de noite, ela se acordou com aquela incomodação e disse: rapaz, eu não sei o que é, Senhor, mas me ajuda a orar. E começou, e Deus deu um grande livramento a esse missionário que estava fora. E quando eles se encontraram, não sei se eles se encontraram, ele perguntou: rapaz, aconteceu alguma coisa contigo, assim, 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 tal hora, assim, assim. E a pessoa disse: aconteceu. Tal hora, assim, 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 assim. Então ele conta muito desses relatos de pessoas que eram incomodadas e oravam, pediam a ajuda do Espírito Santo, e Deus estava guardando a vida de pessoas. Ele conta até um relato de um casal, parece que era um casal que estava para ser morto lá numa tribo, era um missionário que estava para ser morto, e Deus também deu esse livramento a eles. Então tem muitos relatos, pode pegar, David. Tem muitos relatos aqui, né, que vai abrir seus olhos espirituais. Por isso que, olha, irmão, tem que investir na leitura. Investe na sua leitura. Compre um livro por mês. Eu estou aconselhando você comprar um livro por mês. Me peça indicações. Olha, eu falei da Igreja Triunfante. Eu falei da Igreja Triunfante. Né? Igreja Triunfante, maravilhoso. Esse aqui eu não li ainda, mas eu creio que deve ser muito bom. Esse aqui, ó. Você quer ser batizado com o Espírito Santo? É bem baratinho esse livro. R$10, ó. 7 passos para receber o Espírito Santo. 7 passos, bem facinho. Você que não recebeu ainda, não ora em línguas. Esse aqui, batismo no Espírito Santo. Né? Quem não é batizado. Esse aqui eu não li, mas eu quero ler. Deve ser muito maravilhoso. É Kenneth Hagin Jr. Crie o mundo que você quer. Com certeza vai falar sobre o poder da declaração da palavra. Esse livro aqui, ó, Curando Enfermos. Esse livro aqui me libertou da escravidão de Satanás. Eu tinha um medo de me pelar de Satanás. Esse livro dá certo para Gil. Eu tinha um medo de me pelar de Satanás. Aí eu descobri a autoridade que eu tenho no nome de Jesus, curando enfermos. Só que ele antes era curando enfermos, expulsar o demônio e curar enfermo, algo desse tipo. Aí mudou a capa. Eu acho que o conteúdo deve ser o mesmo. Se tiver tirado, é algumas poucas coisas. E foi através da leitura desse livro aqui que Isaac foi ressuscitado na barriga de Daniel. Gerou fé em mim para eu orar, e Isaac hoje está aí vivo. Estava se desmanchando, né, na época, o feto. Esse aqui, Igreja Triunfante também, que foi o que eu falei, aquela história. E esse aqui, ó, o curso de estudo bíblico sobre cura. Principalmente pessoas que sofrem de muita enfermidade. Vai aprender seus direitos, aquilo que é direito dela em Cristo Jesus, a respeito da cura. Então invista-se na sua vida um livro por mês. Um livro por mês. Né? Ah, pastor, eu não posso. Pode, evite de comer a pizza. Aí você compra o livro. Não custa nada, um livro por mês para você ler. Ainda dividir no cartão se você quiser. Mas compra um livro, todo mês leia, faça um compromisso com você mesmo e com Deus. Todo mês eu tenho que ler pelo menos um livro. Eu estou dizendo um livro por mês. É porque eu leio muito mais de um livro por mês. Dependendo do livro. Se o livro for pequenininho, uma semana eu leio. O livro desse aqui mesmo é 3 dias, eu leio um livro desse, 3 dias. Porque eu leio a Bíblia, eu escuto ministrações, né? Mas eu leio muito mais. E devido à escola de ministro, eu dei uma diminuída porque tem as outras coisas. Mas eu não deixo de ler. Amém? Fique de pé. Glória a Deus, obrigado. Pode colocar um louvor aí. Queria que Deus fizesse essa oração finalizando aqui. Glória a Deus. Está aí o microfone.